Estou recebendo aqui no estúdio, neste momento, o Everaldo Dias, acompanhado hoje da esposa, a Juliana Gonçalves Amaral. Everaldo e Juliana comandam o grupo Pais e Mães de Autistas de São Joaquim da Barra, são pais de uma criança autista. Neste mês, nós celebramos Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Se você não sabe, o autismo é um transtorno que afeta 70 milhões de pessoas no mundo. Destes, mais de 2 milhões estão no Brasil. O Abril Azul tem como principal objetivo levar a informação à população, além de combater a discriminação e o preconceito. O autismo é um transtorno mental do desenvolvimento e não uma doença, mas que já nasce com a criança e não tem cura. O espectro está ligado à dificuldade parcial ou total nas áreas de comunicação e interação social. O autista pode ter atrasos na fala, atrasos para o desenvolvimento da linguagem e também algumas dificuldades peculiares do diálogo, como, por exemplo, ter dificuldade para entender duplo sentido, ter dificuldade na percepção de sinais sutis de uma conversa quando alguém usa gestos e quer dizer coisas. Enfim, agora, o que pais de autistas mais reclamam é que não basta só conscientizar, tem que cumprir uma lei em vigor, inclusive o próprio Estado de São Paulo, que não dá carga reduzida de trabalho aos funcionários pais de autistas e nem tratamento sem ordem judicial. Estou falando muito aqui, ou esta é a linha de raciocínio quando o assunto é conscientização do autismo? Everaldo Dias, bom dia, bem-vindo. Tudo bem? Oi, Marcelo, bom dia a todos os internautas. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Não, sem dúvida, você disse praticamente tudo na abertura aí, né? Hoje em dia, o autismo está no auge, como diz assim, está muito divulgado. Está na ordem do dia o assunto. Está na ordem do dia. E mesmo assim, a gente vê essa grande dificuldade nos benefícios para os autistas, no que realmente os autistas mereciam ter, né? Não só eles, como os pais. E só quem é pai e mãe de autista sabe da situação. O cansaço, a dificuldade, a correria do dia a dia, o que a gente passa, não é fácil. Eu tenho comigo, como cristão que sou, não sei vocês, vou ouvir a Juliana já, e quero saber de você, que Deus não nos dá um cargo maior ou mais pesado que nós possamos carregar. Então, penso eu que, tendo vocês um filho autista, são vocês que terão a oportunidade de cuidar como cuidam, com muito carinho, com muita paciência, com muita atenção, para que esta criança tenha no dia a dia o melhor possível dentro de suas limitações. Você concorda comigo, Everaldo? Concordo, sim. Eu nem diria que é um cargo que a gente carrega, né? Na verdade, ele é um prêmio para a gente, sabe? O meu menino Pedro é tudo de mais especial, bonito que eu poderia ter. Entendi. Sabe? Não tenho como questionar isso. Estou dizendo fardo diante das dificuldades, às vezes, enfrentadas, com o preconceito, com a falta de atenção das autoridades. Isso machuca os pais. Não. Porque, Everaldo? Não, sem dúvida, Marcelo, isso é triste. Tá? Inclusive, eu fazendo umas pesquisas aqui, eu encontrei uma lei, hoje de 2019, aqui de São Joaquim da Barra, feita pelo vereador Hilário. Uma lei municipal. Isso, de 2019. Que o autista, ele aqui em São Joaquim, era para ter prioridade, e todos os lugares públicos aqui de São Joaquim era para ter placas de sinalização na questão do autismo, para prioridade, para estacionamento. Por exemplo, estacionamento. Para todo esse tipo de coisa. Não acontece. Isso é uma lei, desde 2019 está aqui. É lei. É lei. E você não vai cumprir. E isso é apenas um dos motivos que a gente luta, que a gente corre atrás, que a gente vê que não é cumprido. A gente vai buscar uma assistência de saúde no hospital, na UPA, chega lá, prioridade, tá? Prioridade. Você tira lá, você vai ficar 1 hora, 1h30, 2 horas, igual qualquer outro. Porque com a dificuldade que tem a criança autista de interação, devido ao espectro, né, de conversar, de entender, não é, de ficar no local.
Teria que ter prioridade, ou tem Não, que ter, não? é porque assim, Marcelo, o autista, a criança autista em si, se você fala para ela assim, ó, não faz, Não resolve nada. não resolve. Você bater, não resolve. Você gritar, não resolve. Dependendo do barulho que tiver no lugar, ela fica irritada só pelo barulho. É. Entendeu? Se demora, ela tem aquela rotina dela, ó, tal hora é isso, tal hora é aquilo, eu sou acostumada a fazer assim, eu sou acostumada a fazer desse jeito, ela não aceita outras coisas. Entendi. Então, quando a gente chega e pede essa prioridade, não é pra gente, é devido à rotina que ela tem. Em respeito à criança. Em respeito à criança. Que não é uma doença o espectro. Não é uma doença. É um transtorno. É um transtorno. E que tem que ser respeitado. Sem dúvida. Não é assim? Sem dúvida. Porque quando a gente fica irritado com alguma coisa, ou feliz com alguma coisa, ou triste com alguma coisa, as pessoas não respeitam o nosso momento. O autista precisa de respeito no seu momento. E aqui a Juliana, que é a mãe do Pedro, a esposa do Everaldo. Como vai, Juliana? Bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado, Marcelo. Olha, a mãe, me desculpe aqui o Everaldo, mas sabe muito mais do que o pai quando se trata do filho. Eu estou dizendo demais. É verdade. Não é assim? É assim mesmo. Pois é, e você considera que o Pedro é um presente de Deus que tinha que vir para você e que você faz o seu melhor todos os dias por ele? Sim, eu quis muito o Pedro. Entendi. Desejei, assim, demorei para ter e, sim, a gente não esperava esse diagnóstico e realmente o presente. E quando a gente, como mãe, recebe, fala assim que a criança é autista, de impacto, assim, dá medo. Sabe? Sim. Tem medo, porque a gente pensa lá na frente, lá no futuro, se ele vai saber se defender ou não. Porque a primeira coisa, a mãe vai defender o filho de todo jeito, né? É. E não sabe se a criança vai saber. E foi, assim, um pouquinho de medo, né? Mas a gente correu atrás e foi aprendendo também sobre o autismo, aprende com ele também. E realmente, meu presente, bem guardado, bem cuidado. Agora, Juliana, em 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo a cada 150 crianças observadas. Em 2020, houve um salto gigantesco. Um caso de transtorno a cada 36 crianças. Estas estatísticas são do CDC, que é um centro de controle especializado em prevenção de doenças lá dos Estados Unidos. E aí, os especialistas dizem que este aumento se dá ou se deu, por exemplo, porque as pessoas têm maior acesso aos serviços de diagnóstico, tem formação de profissionais capazes de detectar o transtorno, pais, professores e pediatras mais conscientes e informados para levantar as primeiras suspeitas, ampliação da compreensão do que é autismo e possíveis fatores ambientais que colaboram para a maior frequência desse transtorno. Você concorda com isso em âmbito brasileiro ou em solo brasileiro? Aqui no Brasil é assim também? Porque esse estudo é dos Estados Unidos. Não. Não? Aqui não tem acesso, por exemplo, fácil ao diagnóstico? Não. Porque quem fecha o diagnóstico do autismo é um neuropediatra. Aqui em São Joaquim, por exemplo, não tem um neuropediatra. Não? Não tem. Eu não conheço nenhum aqui. Pois é. A gente tem que sair, né? No grupo, por exemplo, ou em Franca, ou acho que no AME e em Ribeirão. É onde a gente corre. E no Sério em Morro Agudo. Entendi. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, acho que não tem essa, assim, como posso dizer... Essa facilidade. Essa facilidade para fazer um diagnóstico, entendeu? Para, assim, dar caminhamento no tratamento. Entendi. Né, da criança. Pois é. E aí, Everaldo, nós podemos estar, baseado nisso, até porque o Brasil começa aqui, com um índice abaixo desse apresentado nos Estados Unidos. Eu já vi numa pesquisa um pouco mais recente, num levantamento, que aqui no Brasil já não é mais considerado esses 2 milhões, já passou para 4. Ah, é? Pela estatística, porque eles têm apurado, já de 2 milhões já foi para 4, em torno de 4 milhões. É o que eles têm. E aí por quê? Então, a conversa é que realmente hoje a divulgação do autismo aumentou muito. E com isso, aquela dúvida que o pai tinha, que em ver uma criança quietinha, que não conversa, que não gesticula. Então, começou a correr mais atrás. Então, não é nem tanto que a gente está tendo
esse auxílio? É que os pais estão correndo mais atrás de buscar esse auxílio. Pois é, graças, inclusive, eu não sei se a Juliana concorda comigo, e se não concordar não tem problema nenhum, o ingresso na causa de artistas. O Marcos Mion é uma bandeira do autismo do Brasil, não é isso? Isso tem ajudado a conscientizar os pais da importância de, ao notarem que a criança tem um comportamento diferente, por exemplo, procurar um especialista? Ajuda. Ajuda muito. Tem o Marcos Mion, assim, na questão de artista. O goleiro, como que chama? O do Corinthians? O nome dele? Cássio. Ele tem uma criança de 4 anos. Tem o Felipe Araújo, que tem um menino de 3 anos também autista. Então, assim, eles têm mais, assim, vão ser poder, para assim, força para falar por nós, né? Quando se trata da questão do autismo. Mas quem fala mais é o Marcos Mion, né? O Marcos Mion fala mais. Ele sempre, assim, tá brigando, né? E nesse caso, toda e qualquer propaganda ou toda e qualquer publicidade que se dá com respeito à conscientização vem só para somar na questão do entendimento das pessoas e não terem preconceito, porque o que mais revolta, às vezes, além da falta de serviço que não tem e é muito difícil, é o preconceito, não, Everaldo? Não, sem dúvida. É aquele negócio, né, Marcelo? A gente escuta muito assim, nossa, ele não parece. Nossa, ele é autista, mas não parece que é autista, sabe? Pelo autista não ter essa como eu diria assim, um traço específico, as pessoas muitas vezes acham assim, frescura, porque ele olha a criança ali, acha que está tudo bem, tudo perfeito, acha que não precisa de nada, porque não percebe naquela criança nada de diferente. Entendi. Então isso ajuda a atrapalhar muito na busca das coisas, muito nos nossos questionamentos, muito no que a gente procura, porque a criança em si ela não aparenta, né, o problema. Então a pessoa muitas vezes olha e fala, mas olha lá, é perfeito, não tem nada, e fica aí. E passa que de mal informado até ignorante, sem conhecer a causa. Exatamente. Uma outra bandeira do autismo é o Messi. Então, o Messi já tem uma conversa assim, a família fala que ele não é. Tá? A família fala que ele não é autista. O que a gente tem observado, assim, o que a gente vai atrás para procurar saber, ele tem alguma diferença? Tem sim, mas não tem como garantir que seja o autismo. Entendi. Tem porque, isso, né? Porque assim, ele não expõe isso e a família dele também não expõe isso. Não sei se eles não querem não falar. Aceitam, Eu não sei se eles não aceitam ou se realmente ele não tem esse transtorno. Entendi. Agora, a Juliana falou de um neuropediatra, que nós não temos aqui. E equipe de profissionais, por exemplo, multidisciplinares, como fono, TO, psicólogo, tem isso à disposição? Tem à disposição, se você pagar, se você tiver um plano de saúde. No particular, Isso. Não, mas o SUS não é um plano de saúde, Everaldo? Eu tenho comigo que o SUS é o plano de saúde do povo do Brasil. Então, mas aí é o seguinte, Marcelo, tenta colocar uma criança para tratar no SUS, para você ter uma ideia. Tempo de demora para você conseguir uma vaga, que seria o SER. O SER trabalha como SUS, mas você, para conseguir uma vaga é difícil. Você leva a sua criança lá para fazer uma terapia, no máximo uma meia hora a terapia da criança. Teria que ser quanto tempo? Olha, primeiro, para você fazer uma viagem, que você já cansa a criança, porque você tem que deslocar a criança para um outro lugar. Você já faz a criança sair daquela rotina que o autista tem. Entendi. Aí você chega lá, você tem que passar numa triagem antes de entrar na sala. Então, você vai fazer ali mais ou menos uns 20 minutos de terapia, 25 minutos de terapia. Você já passou por viagem, você já tirou a criança da rotina dela, você chegou lá, você faz 25 minutos e volta embora. E isso quando você ainda consegue voltar embora. Muitas vezes você chega lá às 7 horas da manhã para fazer uma consulta e a prefeitura vai te buscar 12h30, 1h. Aí você imagina para uma criança autista ficar lá 5 horas aguardando uma consulta que ela demorou 20 minutos. Pois é. Entendeu? E fora aí, porque aí que junta todas as questões. Alimentação. Não adianta eu ir lá no bar comprar um salgado que ela não vai comer. Não adianta ir no mercado, ela não vai comer aquele salgadinho. O seu menino sempre dizia que come arroz com... Arroz, feijão, carne moída. Arroz dos dias pra cá, meu arroz, feijão em casa, ele não tá querendo só a carne moída. O arroz ele tá comendo lá. Você pode oferecer o que você quiser. Graças a Deus ele melhorou em algumas coisas, igual bolachas, sim, ele tinha específica, era alguma bolacha.
né? Hoje a variedade já aumentou. Ele o gosta recheio ou a casquinha? Recheio não, bolacha sem recheio. Ela pode ser de maisena, pode ser aquelas tortinha, pode ser. Essas de recheio eu não gosto. Desde que seja de chocolate. Gosta muito da de chocolate. Ah, é? Tem isso também. E aí é percepção, porque ele pede, ele aponta. Não, ele me pega na mão e Pega me na leva mão e onde leva. tá. Ele não aponta. Ele leva lá. Leva lá onde está. Porque ele ainda não pede, não aponta, aponta. então ele leva a gente. Ele pega na mão da gente e leva. Pois é, mas é danado, hein? Ele sabe o que é também, né? Bolacha de chocolate. Por que ele não pede uma bolacha de água e sal? Não. É verdade. Pois é. Então, é esse tipo de conhecimento que os pais têm que ter para dizer, olha, meu filho quer isso. E é assim que tem que ser. Né? Respeitar, inclusive, os limites. Duas colocações. Na verdade, uma aqui do Pistolinha, Everaldo. O Everaldo não esteve no evento de domingo. Ele pergunta por quê. Não, primeiro, eu iria sair da rotina do meu menino. Então a gente já achou melhor não, porque ele vai ficar lá, ele fica nervoso. As coisas que tinham lá no caso, ele não aceita, sabe? E deixar bem claro assim, a gente tinha um grupo de autismo aqui em São Joaquim, que a Pri, que foi a encarregada fazia parte. Ela, por motivos, em princípio, políticos, não quis continuar no nosso grupo, quis sair do nosso grupo, né? E ela fez esse evento sem nem mesmo nos procurar e falar assim, vamos fazer junto, vamos unir forças, tá? Então eu achei assim que eu não era, entre aspas, bem-vindo ao evento. Entendi. Então aí como já tinha a questão do meu menino e essa questão de não ser o bem-vindo ao evento, eu preferi me ausentar. Não seria melhor união nesse caso? Inclusive, Juliana? Marcelo, você é prova que eu me ausentei do evento, mas eu divulguei o evento. Verdade, você mandou para mim, inclusive. Mandei para você, mandei o contato da pessoa para você conversar. Você fez a ponte. Exatamente, porque eu acho muito importante a ação, muito importante o evento, mas por motivos que eu prefiro não entrar, A gente entende. Entendeu? Você pensa a mesma coisa, não, Juliana? Penso. Pois é. Mas seria melhor a união, né? Foi sim, até comentei com uma das mães do grupo, porque ela poderia ter procurado a gente, sim, para ajudar. Bom, igual ela falou, unir forças. Mas cada um pensa de um jeito, né? O importante é a causa. Vamos pela causa, Exato. eu acho que fica melhor, não fica? Exato. E esse mês é um mês de conscientização. 16º ano. Foi criado em 2008 pela ONU. 16º ano. Tem uma lei estadual que garante aos pais essa flexibilidade no trabalho, por exemplo, Everaldo? Tem a lei que dá esse direito aos pais que têm crianças autistas de poderem trabalhar, fazer uma jornada de trabalho menor para poder cuidar melhor do filho, levar em terapias, coisa e tal. Mas não consegue sem ordem judicial. É muito difícil, Marcelo, porque o patrão em si, ele não quer saber. E tem a lei do Hilário. Essa lei do Hilário aqui. A lei do Hilário diz que tem que ter placas, sinalização, preferência, estacionamento, é isso? Tem as prioridades. Obriga. Obriga. Os estabelecimentos públicos municipais. Tá. Da onde, Everaldo? Mas aqui no corpo da lei já diz, inserir em local visível ao público placas de atendimento prioritário aos autistas e o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Você não vê isso. Precisa cumprir, né? Lei é para cumprir. Exatamente. E é a mesma questão. Nessa questão dos patrões, eles não querem que o funcionário se ausente, que o funcionário saia, mesmo sendo lei. Infelizmente. Vamos celebrar. Penso eu que o momento é esse de união, da conscientização. Eu acho que o caminho é esse, não é assim? E no que vocês dependerem aqui do programa, estejam sempre à vontade, espaço aberto, para que nós possamos sempre falar da causa, propagar, dar publicidade, e quanto mais a gente falar, mais pessoas se conscientizarão da importância da conscientização do autismo. Pode ser, Everaldo? Pode ser, sem dúvida. Inclusive, só para aproveitar mais um tempinho seu, hoje teve um questionamento muito grande no nosso grupo da questão do transporte. Levanto novamente a lebre, transporte para o SER. Mães esperando o transporte passar e não passa. Crianças que têm uma consulta marcada e chega atrasada e não consegue atender a criança. Crianças que estão indo 7 horas da manhã e estão ficando lá até 1 hora da tarde. Mães que são esquecidas. Que não marca o horário e não passa para pegar.
Não, Tá. esqueci lá no CER, lá em Ah, Bauru. tem isso também, esquecidos lá também. Isso já aconteceu comigo, né? Então a gente tem a prova. E assim, a reclamação das mães é que, como entrou funcionário novo, motorista novo, os motoristas mais velhos estão deixando para os mais novos. Ai, que pena. Então, assim, diz que o almoxarifado tá uma bagunça. Mesmo? A conversa é essa. Elas ligam lá, ninguém atende. Para marcar transporte também liga no telefone e nunca atende. Esse telefone está sempre com defeito. Estão reclamando que tem que levantar às 5h30 da manhã para uma consulta às 9 horas, 9h30. Uma tem consulta às 10h30, tem que ir 11 horas. Isso, a gente está cansada de brigar, porque autista tem rotina. Sabe, eu parei de ir no CER por causa disso. Perdi uma consulta por causa de um motorista novo que fez um tour na cidade, em vez de sair lá por cima na saída do Venturoso, desceu aqui na entrada. Entendi. Sabe? É um estresse que poderia ser evitado, mas assim, ninguém ajuda, não colabora. Né? Fica aqui esta reclamação de vocês e caso a prefeitura queira se manifestar aqui, o que eu duvido, mas estamos à disposição. Não é assim? Tá bom, Juliana, obrigado por ter vindo, Obrigada, viu? E Marcelo. parabéns pelo filho, pelo Pedro, e pelo carinho, pelo cuidado, pelo tratamento que vocês disponibilizam a ele no dia a dia, tá bom? Certo, obrigado, Marcelo. Everaldo, obrigado por ter vindo. Ô Marcelo, a gente agradece mais uma vez, né, pela abertura aqui. E sou muito grato por você estar abrindo esse espaço para a gente aí. Não é a primeira vez. Pois é, e nem será a última. Né? Vamos estar junto. E é isso. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando aí. E vamos lutar pela causa. Porque Obrigado. unindo força a gente chega lá. Se Deus quiser e Ele quererá. Não é assim? Sem dúvida. Pois é. Agora, para fechar, Janete, com o Everaldo e com a Juliana, uma música que é tema desta campanha de conscientização do autismo, enquanto nós vamos aqui posicionar a Viviane, que vai falar sobre o CIE. Pode ser? Tema do autismo aqui no nosso Marcelo Silva Entrevista. Ah, como eu amo esse seu jeito. Pra mim nunca são defeitos. Na pontinha dos pés andar, com seus brinquedos só girar, mesmo os desenhos repetir, o simples já te faz feliz, tão feliz. Com você a vida é doce, às vezes não tão doce. É tão difícil escutar não, deitar no chão chama atenção, mas já aprendemos a lidar. Tem que esperar se acalmar, se organizar. Essa nova jornada na vida, a ajuda tem que ser contínua, envolve amor e terapia. Não precisa ser só a família, todo mundo pode ajudar. E no quebra-cabeça da vida o autismo encaixar. Eu te amo, te amando. Eu te amo, te amando. Ah, como eu quero te abraçar, nos seus olhos poder te olhar, fim do dia poder conversar, me contar como é que foi seu dia, mesmo que seja colalinha. Me conta como é que foi seu dia, se conseguiu manter sua rotina.